Olá, bem-vindos ao canal A Jornada. Eu sou a Romina Bestet e hoje nós vamos aprender sobre o 2 de copas no Tarot Thoth. Bom, eu quero começar falando que o nome dessa carta se chama Lord of Love, é o Senhor do Amor. E também é interessante falar que essa carta ela está posicionada em Briá, em Hokmah, em Briá. Vocês já conhecem a Cabala, porque eu já venho me explicando em vários outros vídeos dos outros naipes, né? E aqui nós vemos Hokmah, a Sefirot número 2, e Briá é o mundo, né? Aonde a carta do 2 de copas se localiza, né. Se você quiser saber um pouco mais sobre os mundos na cabala, eu tenho um vídeo específico, sobre isso, mas aqui Briá é o mundo criativo, né, e é correlacionado ao elemento água. Hã, bom, essa carta também está correlacionada com o signo de Câncer, como podemos ver, e com o planeta de Vênus, né. Hã, eu gostaria de estar dividindo com vocês um trecho, né, do livro, The Kabbalistic Tarot, o tarô cabalístico de Robert Wang, que ele fala: "Essa carta tem o significado de sentimentos, de romance, das coisas materiais. O peixe se refere o peixe se refere à deusa Vênus, assim é como eles descrevem. E a harmonia do masculino e do feminino estão presentes nessa carta. A ideia é que a água pode somente fluir através da energia que é provida pela Safirot Hokmah, que é essa Safirot que ela inicia-se no fogo, né? Significa também um companheiro muito alegre e cheio de amor. Essa carta também pode significar, casamento e relacionamentos. Então isso é o que estava escrito nesse tarô cabalístico, assim, bem curto, na descrição dessa carta. Então vamos olhar essa carta com um pouco mais de cuidado. O que nós vemos aqui nessa carta? Nós vemos uma carta com uma certa harmonia nas cores, ela passa assim um tom de paz. Nós vemos os elementos aqui, né, flutuando sobre a água. É um senso assim de beleza. Eu vou estar lendo uma parte do trecho de Crowley, como que ele descreve essa carta. O 2 de copas. O 2 sempre representa a palavra e a vontade. É a primeira manifestação. Portanto, no naipe de água, deve se referir ao amor, que recupera a unidade da individualidade por aniquilação mútua. A carta também se refere a Vênus em Câncer. Câncer é mais do que qualquer outro. O signo é receptivo, é a casa da lua, e nesse signo Júpiter é exaltado. Estes são, superficialmente, os três planetas mais amigáveis. O hieroglifo da carta representa duas taças em primeiro plano, transbordando sobre um mar calmo. Elas são alimentadas com água límpida de lótus flutuando sobre o mar, do qual surge outro lótus em torno de cuja haste estão entrelaçados dois golfinhos. O simbolismo do golfinho é muito complexo e deve ser estudado em livros de referência, mas a ideia geral é a da arte real. O golfinho é peculiarmente sagrado para a alquimia. O número 2, se referindo à vontade nessa carta, poderia realmente ser renomeada como o Senhor do Amor, sobre a vontade.
pois esse é o seu significado pleno e verdadeiro. Ela mostra a harmonia do masculino e feminino, interpretado no sentido mais amplo. É uma harmonia perfeita e plácida, irradiando uma intensidade de alegria e êxtase. Necessariamente, a realização da ideia no 4, conforme o naipe se desenvolve, diminuirá gradualmente a pureza de sua perfeição. Então, esse é um trecho do livro de Thoth, falando e descrevendo as qualidades dessa carta, né? Então, nós podemos verificar aqui que, como já falei, essa carta se localiza em Hokmah, e Hokmah significa sabedoria. Hokmah é onde nós temos a energia. Aqui, Hokmah, é aonde nós temos a energia, a força da energia pura que viaja de Keter, né? E encontra em Hokmah a sua primeira limitação, né? E essa primeira limitação ela viaja pelo espaço e encontra Hokmah, sua primeira limitação. Mas então essa força pura, ela ganha uma direção, ela viaja. Então, aqui no naipe de copas, como ele é correspondente à água, está conectado à intuição. Então, nós podemos dizer aqui que a nossa intuição, a nossa emoção, né, que se manifesta com sabedoria através do amor. E é visto nessa carta. É interessante comunicar também que essa carta aqui, ela está, como vocês já sabem, localizada. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para vocês verem. No triângulo supernal, né? Que são nas primeiras 3 safirotes. E isso significa que esse é o amor mais puro, que ele é direcionado a algo ou alguém. Então, essa carta mostra que você compreende, realiza que não há divisão entre duas pessoas aqui. Aqui são, também não se refere aqui a duas pessoas ficarem juntas, mas se refere à descoberta de que não há separação e de que todos se formam um, que na realidade a união desses dois se torna um. É interessante mostrar também nessa carta aqui, nós temos 5 fontes caindo aqui por essas taças, e do outro lado também nós temos 5, como se fossem fontes aqui caindo da taça, né? O número 5, ele está conectado com a Safirot Gevurah, e nós conhecemos a Safirot Gevurah aqui. E a Safirot Gevurah, ela tem o significado de destruição. Mas nós temos 2 vezes o número 5 aqui, que cria o número 10, que leva a gente à completude, que significa Malkut. Então, nós não vemos destruição nessa carta pelo simples fato de que a destruição ela só aparece quando é necessário que algo mude. Quando, quando é necessário mostrar que tudo está conectado em um e que tudo é amor. Como essa carta ela já representa isso, não há necessidade de se expressar, nós não vemos essa destruição representada na carta. Mas o número 5 também, ele não significa somente destruição, isso seria diminuir o significado simbólico do número, né? O número 5 também representa, nós temos os nossos 5 sentidos, existe também o pentagrama, né? Que o pentagrama, ele mostra as energias, como que ela mostra a energia essencial do número 5. Eu vou pegar aqui eu vou abrir aqui o livro do tarô cabalístico e eu vou mostrar para vocês o pentagrama. Então, aqui nós temos o pentagrama, e aqui no pentagrama você pode ver que nós temos água,
fogo, terra e ar. E aqui em cima nós temos o espírito. Então, nesse pentagrama, nós vemos também que existe, né, uma. E esse livro é de Robert Wang, tá? Eh, o Tarô Cabalístico de Robert Wang. E aqui nós entendemos, né, que todos esses 4 elementos, eles são regidos pelo espírito, né, e que esses elementos estão sempre em movimento, então mostra uma atividade. E o número 5 também é relacionado com atividade. Por quê? Porque o número 5 ele ele só se torna destrutivo quando é necessário uma atividade para mudar alguma coisa que não se quer mudar, quando se é necessário fazer uma mudança, ok? Hã, o pentagrama também está conectado com uma das nossas cartas dos arcanos maiores, que é o Hierofante. Na carta aqui do Hierofante, no peito do hierofante aqui, nós temos um pentagrama, né? E o significado, da carta do hierofante é seguir tradições, estabelecer regras, estabelecer ordem, né. O hierofante também está conectado com o casamento, né. Aí você pode pensar: "Nossa, e o hierofante é o número 5, né, que está conectado também com esse número 5 da carta do amor". Então você pode pensar assim: "Ah, mas é contraditório, o significado de destruição". Mas você precisa se lembrar que o hierofante, ele sempre ele ensina e ele aprende, né. E existe, então, uma atividade de constante mudança e movimento. Então ele está sempre aprendendo quando ele ensina. Eu vou falar mais sobre o hierofante em um outro vídeo, quando eu estiver descrevendo os arcanos maiores, mas por hora é interessante fazer essa correlação do número 5 com o pentagrama, com o número 5 aqui das quantidades das fontes nessa carta, e o significado de destruição, de atividade, né, porque o número 5 também significa, assim, ser ativo. Uhum, ok? E o hierofante também está correlacionado a casamento, que é muito correlacionado com a carta do 2 de copas também, já vou falar disso. É interessante, comentar aqui que o hierofante na cabala se localiza entre Hokmah, desculpa, Hokmah e Shezed. Aqui vocês conseguem ver hierofante. É o caminho entre essas 2 safirotes. Então, Hokmah é é a beleza, né, aqui é representado pela beleza do amor no 2 de copas, e Shezed é o que estabelece as leis, né. E esse caminho aqui é o caminho do amor com a lei. E o que que é o amor com a lei? É o casamento. E é por isso que o hierofante também está correlacionado com casamento, ok? Bom, o significado original do casamento, ele surgiu com o significado de proteger o amor entre 2 pessoas. Hoje em dia, talvez tenha perdido um pouco desse significado, mas, esse era o significado original, muitos, muitos anos atrás. Bom, essa carta, ela não mostra, nenhum tipo de dualidade, apesar de nós vermos 2 golfinhos, 2 taças, 2 flores de lótus, não há dualidade, ou seja, não há diferença entre masculino e feminino, apesar de a gente ver tudo aqui em 2. Porque, na realidade, o que a gente vê em 2 é um só, pertence a um só.
É interessante mostrar também essa carta na roda dos decanatos. Um segundo, tô achando ela aqui. 2 de copas. Então aqui nós temos o 2 de copas, e o 2 de copas nós temos aqui o signo de Câncer, né, regido pela Lua, só que aqui nós temos Mercúrio em Câncer. Mercúrio está em Câncer e é regido pela Lua, e Júpiter é exaltado, né. Então significa que nós temos aqui Mercúrio não, desculpa, aqui é Vênus. Nós temos Vênus. Olha eu falando loucura. Nós temos Vênus, nós temos a Vênus em Câncer, nós temos a Lua que rege Câncer e temos Júpiter exaltado. Então nós temos aqui a junção de 3, né, de Vênus, de Júpiter e da Lua, de 3 planetas que são extremamente, harmoniosos juntos. São muito amigáveis, ou seja, são planetas que trabalham ao nosso favor, ao nosso desenvolvimento. Eles são planetas, assim, benéficos, né, comparando com Saturno, não que Saturno não seja benéfico, mas Saturno é bem rígido, bem rigoroso. Então, a gente sempre sabe que dá um pouco mais de trabalho. Interessante também comentar que a carta 2 de copas vai de, dia 21 de junho até dia 1º de julho, ok? Bom, e todas essas informações, né, elas são úteis porque você começa a verificar a conexão sobre elas. Aqui nós temos então Câncer. Câncer é extremamente, eh eh nutridor, né, ele gosta de nutrir, proteger, ele é extremamente emocional, receptivo, né, sempre está querendo preparar um lugar que seja seguro, confortável. E Vênus é aquele planeta que é o planeta do prazer, da felicidade, dos relacionamentos, né. Então toda essa energia positiva, e Júpiter é o quê? É a expansão, então você tem, né, de tudo de bom nessa carta. É uma carta extremamente positiva. Vamos falar um pouco sobre as cores. Nós temos aqui no início a cor azul, que representa Chesed, que é a Safirot 4 em Júpiter. Então, aqui é onde nós temos o Júpiter exaltado, né? Chesed é aqui, onde temos Júpiter. A cor amarela, ela é correlacionada a Tiferet e ao Sol, que ela está aqui no centro da árvore da vida. E nós temos a cor verde, que ela é relacionada a Vênus e a Safirot Netzah. Aqui nós temos Vênus e Netzah, que é a cor verde. Bom, então aqui nós já fizemos as associações com as Safirot. Se você assistiu o vídeo da Cabala, você já sabe qual o significado de cada Safirot, e tudo isso pertence a essa carta. Mas, né, o significado do símbolo de Câncer e mais de Vênus aqui. Vamos falar um pouco sobre as flores de lótus, né? Nós temos 2 flores de lótus aqui, uma em cima e uma embaixo, conectadas entre si, e elas simbolizam intuição, a sua alma, né, a sua parte imortal, a energia que flui através dos seus chakras, né. E, a flor de lótus, ela representa pontos chacrais também, e a quantidade de número de pétalas de uma flor de lótus representa a qual chakra ela está relacionado. Então, tem essa conexão também. Hã, existe aqui muito, importante comentar nessa carta, que no livro de Crowley,
ele fala sobre o simbolismo do golfinho. Nós vamos começar a falar do golfinho agora. O simbolismo do golfinho é muito complexo e deve ser estudado em livros de referência, mas a ideia geral é a da arte real. O golfinho é peculiarmente sagrado para a alquimia. O que ele quer dizer com isso? Bom, hã, os o bom, primeiro que aqui, né, nós vemos 2 golfinhos que talvez você ache que eles pareçam, hã, peixes. Eu já vou detalhar nisso. Mas por que ele fala que esses golfinhos parecem arte real? Bom, essa arte real, ela está conectada com a alquimia e com Plato, o filósofo, né, que Plato descreve a filosofia através da sabedoria do amor. E essa carta está em Hokmah, que é a sabedoria, né, e o golfinho seria, o amor. Então aqui nós temos a sabedoria do amor, e é por isso que ele fala essa alquimia, né. Nós vamos entrar em mais detalhes com relação a essa alquimia também. Os golfinhos, eles parecem mais peixes ou carpas do que golfinhos. Isso tem uma explicação, porque no tempo medieval, quando a carta foi criada e tudo, as pessoas não tinham muito conhecimento sobre, ah, que o golfinho, eles achavam que o golfinho era um peixe, né, e eles associavam o golfinho como se fosse o rei dos peixes, e é por isso que nós vemos os golfinhos aqui, parecendo peixes com escamas, né. Os golfinhos, eles precisam tanto da água, tanto do elemento água quanto do elemento ar, e eles, precisam dos 2 elementos para sobreviver. Eles são extremamente, compassivos, e eles gostam de ajudar as pessoas, bem como outros animais também. Então, o símbolo, o golfinho, em outras culturas, ele também é visto como símbolo de boa sorte, né, como amuleto de sorte também. Em outras culturas também, o golfinho, ele é considerado aquele que carrega a sua alma depois da morte, né, é como se ele é associado, o golfinho, ele é associado à transformação. É como se ele ajudasse a sua alma a chegar aonde precisa ir. E essa associação vem do golfinho ajudar pessoas, perdidas em meio a alto mar, até chegarem ao seu porto, ou praia, ou localização onde precisam chegar. Então existe essa associação também. O golfinho também, ele está associado à caridade, ao ser gentil, à afeição, ao cuidar, à nutrição, e tudo isso, tudo muito similar com o signo de Câncer também, com as características do signo de Câncer. O que é muito interessante a gente, verificar nessa carta também, é que aqui na parte interna dos golfinhos, esse golfinho daqui tem 5, esqueci o nome, não é escama, é como se fossem 5 nadadeiras, como se fossem 5 nadadeiras de um lado, e aqui nós temos 4. E elas estão associadas com as safirotes. Aqui desse lado está associado com a safirote 5, que é Gevurah, e a que é 4 e associada com Chesed. E elas estão exatamente na posição 5 e 4, exatamente como está aqui, 5 e 4. Então existe essa comparação dessa imagem aqui com a árvore da vida. É interessante também mostrar que nós temos uma lótus abaixo e uma lótus acima. E aqui nós temos então uma lótus abaixo, que é Tiferet, uma lótus acima. Tiferet é a energia menor de Keter, é o reflexo menor de Keter. Então, nós temos Gevurah, Chesed, Tiferet, Keter. E abaixo nós temos as duas copas, que seria
que se derrama em Hod e se derrama em Netzah. Então essa carta aqui, na realidade, ela foi desenhada de modo a refletir a árvore da vida, ok? E se você perceber, e daí é que vem essa cor amarela aqui, que vem da associação com a Tiferet e com o Sol. Aí você deve estar pensando assim: "Nossa, mas por que que eles resolveram representar essa carta desse jeito?". É isso que significa o royal art, essa arte real, né, ou essa arte da realeza, ou, como foi que eu mencionei depois? Eu mencionei como arte real. E devido a essa associação, é como se fosse um código a ser decifrado, né. E quando você faz essa associação dessa imagem com todas as posições da cabala, da árvore da vida, você então compreende que Gevurah está associada ao símbolo alquímico de sulfur, que é o gente, o que que é sulfur em português? Eu esqueci o nome. Esqueci. Enxofre. Gevurah está associado com o enxofre. Se você não sabe, o desenho alquímico do enxofre, você olha a carta do imperador e você vai ver que ele tem a forma de um triângulo na parte superior e é como se ele tivesse uma cruz na parte inferior. Então ele representa o símbolo alquímico do enxofre. Netzah, que também faz parte dessa carta, né, da carta 2 de copas, representa o elemento alquímico sal, que você vê ele na carta da imperatriz, que é representado pela forma com o qual ela circula os seus braços. O símbolo alquímico do sal, ele é um círculo com um traço no meio. E Hod representa o símbolo alquímico de Mercúrio. E onde nós vemos Mercúrio? Nós vemos Mercúrio na carta. Rufem os tambores, eu esqueci de pegar a carta, só um minuto. Aqui. Na carta do mago, ok? E essa carta você consegue verificar também que o mago, ele está ele em si representa o formato de Mercúrio, né, que são os braços aqui fazendo um círculo, tentando fazer um círculo para cima, né, e nós temos aqui como se fosse uma cruz aqui embaixo, e aqui no centro nós temos todos os elementos que formam um círculo. Então a carta inteira por si representa Mercúrio. Bom, Shezed não está incluso, como componente alquímico, mas ele mostra como que essas energias trabalham juntas. E essas energias que trabalham juntas podem ser vistas na carta da Roda da Fortuna. Na carta da Roda da Fortuna, você vê aqui ah, na parte superior aqui, a Fênix, a Esfinx, que é chamada Esfinx, ela representa aqui o enxofre. O Esse aqui é um deus egípcio que a gente chama de Apep, né, ou,
a gente chama de Aper, né, um deus egípcio aqui. Ele rege Mercúrio, e esse outro aqui seria o Sal, que esse seria aqui que parece, assim, um monstro com uma cobra, parece que são 2 animais que se juntam em um só, né, que a gente chama de, Tifon. Então, aqui nós temos os 3 elementos alquímicos que são responsáveis pela criação e pelo movimento de todo o universo, ok? Eu entro em mais detalhes sobre essa carta nos arcanos maiores. Então, o que é interessante estar comentando aqui é que o porquê que essa carta ela é referida à arte real. É porque existe uma conexão muito grande com a árvore da vida, com os elementos alquímicos, com as cores. Então, existe muita decodificação, e é por isso que ele fala que essa carta ela é uma arte da realeza. Ok? Do ponto de vista divinatório, vamos falar então o que que significa. Significado geral significa amor, é a ideia pura do amor, a harmonia, o prazer, é uma carta extremamente positiva, cheia de equilíbrio, né. E equilíbrio que eu falo seriam entre as partes masculina e femininas, de um ponto de vista energético, daquele que existe, em cada um de nós. Não estou falando aqui do sexo masculino ou do sexo feminino. Se nós estamos falando em trabalho, se você recebe uma carta dessa na tiragem de trabalho, significa que você, por exemplo, você aplicou um trabalho para uma empresa, a empresa ela é boa, é uma empresa bonita, é uma empresa, assim, que tem uma atmosfera boa, é gostoso trabalhar lá, as pessoas são cooperativas, gostam de ajudar, você entendeu? Pode indicar também a união entre 2 companhias. Se estamos falando de relacionamento, pode significar um casamento aqui, né, um casamento com muito amor, com muita harmonia, ou um relacionamento muito harmonioso, muito bom. Se estamos falando de espiritualidade, essa carta fala que você está no lugar certo e no caminho certo. Se estamos falando de personalidade, é uma pessoa na qual você pode confiar, que tem boas intenções, é uma pessoa extremamente amorosa, extremamente amigável, que gosta de ajudar muito, né, muito caridosa. Essa carta, como conselho, ela pede para você cooperar com outras pessoas e ver o melhor das outras pessoas, para você se abrir ao amor e para você amar a si mesmo também. E como obstáculo, essa carta ela fala sobre se você se entrar em uma situação na qual você está sendo, extremamente amigável, então todas essas suas características de ser amigável, de ser ajudador, né, de confiar, essas, qualidades não vão te ajudar, ou seja, elas vão trabalhar contra você nesse momento. Essa carta como obstáculo, ela fala para você colocar limites e encarar a situação como um conflito. Bom, falei muito e eu espero que você tenha gostado do significado dessa carta. Nos vemos no 3 de copas. Tchau.